Obter uma resposta sem precisar clicar em nenhum site já é uma realidade. A resposta parece pronta, resumida, organizada e escrita por inteligência artificial. Mas essa mudança no mecanismo de busca está longe de ser um benefício como a maioria dos empreendedores imaginam. Para as empresas, essa mudança pode representar uma perda enorme de visibilidade. Afinal, se o usuário encontra tudo na própria busca, por que ele clicaria no site da sua marca? Essa é uma das discussões que começou a ganhar força no Reino Unido nos últimos meses. O país passou a olhar com mais atenção ao impacto negativo que as inteligências artificiais podem representar para os seus empresários. E a Autoridade de Concorrência Britânica, chamada CMA, decidiu impor novas regras ao Google Search. Com essa mudança, os sites poderão bloquear o uso em IAs sem perder a presença nos resultados tradicionais do ranking do Google. Antes, esse era um dos grandes medos dos produtores de conteúdo: depender das IAs para ranquear e ter visibilidade no próprio Google. Dessa maneira, a CMA também determinou que o Google deve atribuir fontes de uma maneira mais clara, trazendo destaque aos autores. A regra ainda inclui outro ponto importante: publishers também poderão impedir que os seus conteúdos sejam usados para o fine-tuning de modelos de IA. Isso significa que a discussão não é apenas sobre aparecer em uma resposta do Google. É também sobre o uso de conteúdo para melhorar os sistemas de inteligência artificial ao longo do tempo. E quando essa regra começa a valer? A exigência foi anunciada pela CMA no dia 3 de junho de 2026. A partir desse anúncio, o Google passa a ter 9 meses para implementar todas as mudanças. Mas a própria CMA afirmou que espera ver partes importantes desses controles disponíveis antes do prazo. Além disso, o Google terá que enviar relatórios de conformidade para os órgãos regulatórios, com dados e métricas para explicar como está cumprindo a nova regra. Isso mostra que não é apenas uma promessa pública. É também uma exigência com acompanhamento direto do próprio órgão britânico. Mas por que essas regras ganharam destaque nos últimos dias? Porque os números do mercado mostram que as respostas com IA podem reduzir muito os cliques que antes iam para os sites. Um estudo divulgado pela Search Engine Land analisou milhões de impressões e mostrou uma queda forte no CTR orgânico em buscas informacionais com IA Overview. E nesse mesmo levantamento, o CTR do tráfego pago também caiu, mostrando que o impacto não atinge apenas o SEO. Em outras palavras, quando a IA responde antes do clique do usuário, tanto o conteúdo orgânico quanto os conteúdos de anúncio perdem força. Outro estudo da Ahrefs analisou os dados agregados do Google Search Console. O resultado apontou que as páginas em primeira posição tiveram um CTR 58% menor quando uma IA Overview aparece na busca. Isso é relevante no mercado porque a primeira posição do Google sempre foi tratada como uma das maiores conquistas do SEO. Mas agora essa realidade mudou. O que nos leva a uma pergunta importante: o Reino Unido é contra a inteligência artificial? A resposta é não. O Reino Unido não está tentando proibir as inteligências artificiais, e sim regular como essa nova tecnologia deve funcionar, dando mais autoridade aos autores que escrevem conteúdos usados para treinar essas próprias inteligências artificiais. Agora, como essa nova regra afeta empresas estrangeiras dentro dos países do Reino Unido? Primeiro, é importante entender que essa regra vale apenas para o ambiente de busca no Reino Unido. E na prática, a resposta não é tão simples, porque essa regra não olha apenas para o final do domínio, como por exemplo .uk, .com ou .br. Então, qualquer empresa brasileira, americana, europeia ou asiática que venda para um público britânico dentro dos domínios terrestres pode ser afetada por essa nova lógica. E os detalhes dessa autorização ainda não foram divulgados para o público. Por isso, o recomendado é que você acompanhe as próximas atualizações do Google para que a gente compreenda melhor a implementação. Agora, essa nova regra britânica pode servir como referência para outros mecanismos ao longo do mundo. Se outros países seguirem uma lógica semelhante, todas as empresas internacionais terão que pensar em SEO país por país, considerando regras locais de IA. No fim, a mensagem do Reino Unido para as marcas é clara:
O futuro da busca não deve ser decidido apenas por quem publica mais conteúdo ou aparece nas IAs. Deve ser decidido por quem constrói autoridade, entende as regras de cada mercado e sabe proteger o valor de cada conteúdo. Agora nos conte, o que você achou sobre essa nova regra de mercado? Será que os outros países irão adotar essas novas leis? Deixe nos comentários.